e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, e como já vem sendo hábito, eu gostaria de agradecer a todos vocês do fundo do coração por todos os likes que têm sido feitos aqui mesmo nos vídeos do canal do Poder do Cosmos, por todas as subscrições que têm sido feitas ao canal do Poder do Cosmos no YouTube e também por todos os likes que têm sido feitos na página do Poder do Cosmos no Facebook e pelos vossos comentários, mensagens e sugestões. Agradeço imenso porque quanto mais likes o canal tiver, quanto mais subscritores o canal tiver, mais facilmente irá aparecer nas buscas feitas tanto no Google quanto no YouTube e também mais facilmente aparecerá na secção dos recomendados, também dentro do próprio YouTube, e assim mais pessoas terão acesso a estas informações que são aqui ditas de uma forma perfeitamente gratuita. O tema do vídeo de hoje ocorreu-me ontem, quando eu estava em conversa com uma cliente minha e estávamos a falar sobre arcanjos, e eu disse que os arcanjos dentro da hierarquia nem sequer eram os mais elevados. E a minha cliente ficou muito espantada e disse-me, mas não são os mais importantes, os arcanjos não são os principais. E foi aí que eu percebi que aquilo que para mim é óbvio, porque estudo há muitos anos este tema, não é óbvio para toda a gente. E, portanto, o tema de hoje é exatamente a hierarquia dos anjos, os 9 níveis que existem dentro dos anjos. Antes de começar a entrar dentro de cada nível que existe dos próprios anjos, temos que falar sobre o que é um anjo. Um anjo, na realidade, é um ser celeste, é um ser de luz pura, que é um ser que está muito próximo de Deus, ou que está muito próximo da energia universal mais pura. E o propósito que os anjos têm aqui na Terra é exatamente o de nos trazer paz, o de nos trazer felicidade e o de nos poderem ajudar a nós, enquanto seres humanos, enquanto seres imperfeitos, que ainda estamos a tentar encontrar o nosso caminho, a ter as vidas mais fáceis, a ter as vidas com maior paz, com maior alegria e com maior harmonia também. Portanto, estes seres celestes têm apenas um pequeno problema, e eu penso que é aqui que por vezes as pessoas não entendem o que é que os anjos estão a fazer afinal. É que eles são regidos por uma lei muito, muito severa, e é a lei que tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Isto significa o quê? Significa que os anjos nem sempre podem interferir na nossa vida. Os anjos podem interferir em algumas coisas, mas noutras não podem. Portanto, se nós precisarmos da ajuda de algum anjo ou da ajuda de algum arcanjo, nós temos que pedir diretamente a ajuda e temos que dizer o que é que nós precisamos que ele faça ou que eles façam por nós, porque se nós não dissermos, eles não podem fazer. Porquê? Imaginem o seguinte. Imaginem que vocês vão num carro e que aquele carro em que vocês vão pode ter um acidente. E faz parte do vosso livre-arbítrio esse acidente poder acontecer ou não acontecer. Então, se vocês, antes de entrarem no carro, fizerem o pedido, seja ao Arcanjo Miguel, seja no geral, e pedirem para serem acompanhados durante a condução e para vos ajudarem para que nada aconteça de mal, para que não tenham um acidente, no momento em que estão prestes a ter um acidente, o anjo ou o arcanjo tem autorização divina para intervir. E aí podem fazer alguma coisa e podem fazer com que esse acidente não aconteça. E isto, aliás, é relatado por muitos autores e por muitas pessoas que já passaram por esta situação. No entanto, se nós não tivermos pedido a ajuda e aquela decisão do acidente estiver mesmo dependente de uma decisão nossa, tiver a ver com o livre-arbítrio e nós não fizermos o pedido, o anjo ou o arcanjo podem estar ali, podem estar a olhar para nós, mas não podem fazer nada, eles não se podem meter. Há situações em que eles interferem mesmo sem haver um pedido nosso, sem haver ajuda, mas isso já terá a ver ali com algum tipo de decisão divina e que faça com que eles tenham a autoridade para poder agir naquele momento. Nós não sabemos porquê, eu não conheço nenhum autor, ninguém que trabalhe na parte da angiologia que saiba porquê, mas há situações em que eles podem intervir, mas na grande maioria não podem sem haver um pedido, não podem
podem sem haver um pedido nosso, uma vontade nossa de que eles interfiram. Eu estou a dar o exemplo de um acidente, como pode ser qualquer outra coisa. Pode até ser situações a nível profissional, a nível familiar, a nível de amizades, seja o que for. Portanto, tem que se ter aqui alguma atenção, porque eles não têm tanta liberdade para se mexer e para fazer algo quanto isso, porque eles respeitam, acima de tudo, a regra do livre-arbítrio. As decisões são nossas, as consequências são nossas. Se pedirmos ajuda, eles interferem. Não pedindo ajuda, eles nem sempre o podem fazer. Isso não os torna maus ou bons, é simplesmente assim que a vontade divina funciona. Então vamos entrar dentro das 9 hierarquias que existem dos arcanjos. A hierarquia dos anjos está dividida em 9 níveis e esses níveis são chamados de coros, os coros de anjos. E a nível dos coros de anjos vamos então falar sobre os primeiros, que são os serafins. Os serafins são aqueles anjos que estão mais próximos de Deus. São os anjos que se dizem ter a luz mais bonita, a luz mais pura e a luz mais forte. Eles não atuam necessariamente aqui no nosso plano humano, mas no outro plano, no plano divino, eles são sem dúvida alguma os anjos que brilham com a luz mais forte, são luz pura a 100% e são os anjos que estão mais próximos de Deus. Temos depois os querubins. Os querubins geralmente são retratados como sendo quase crianças, pela maneira como eles se comportam e pelo amor puro que eles sentem dentro deles. O querubim mais famoso de todos é o Cupido, que é retratado como se fosse uma criança com asas, mas eles na realidade são a segunda classe de anjos mais fortes e a segunda classe de anjos mais próximas da energia pura. Os querubins são puro amor e estão mesmo aqui apenas para ajudar e para fazer com que o amor consiga florescer cada vez mais. A terceira classe, mais elevada, chamam-se os tronos. E esta tríade entre os querubins, os serafins e os tronos é uma tríade que é a tríade que está mais próxima de Deus. O que é que os tronos fazem? Os tronos são a primeira ponte. É uma ponte que existe entre o plano material, que é onde nós vivemos, e o plano divino, que é onde estão as entidades mais elevadas, como Deus, como os anjos, os arcanjos e etc. E os tronos conseguem fazer esta ponte entre uma dimensão e a outra e são conhecidos também por trazerem a justiça e a imparcialidade de Deus. Todos juntos, os querubins, os serafins e os tronos, moram na chamada alta esfera do céu. Portanto, eles estão mesmo lá no topo e são estas as 3 classes mais importantes e de luz mais brilhante que nós temos a nível de anjos e de arcanjos. Temos depois, em quarto lugar no nível, o início da próxima tríade, do próximo conjunto de 3 anjos diferentes, que são os domínios. Os domínios são os mais elevados desta tríade que eu vou falar a seguir e eles acabam por ser uma espécie de supervisores ou administradores de anjos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, são eles que controlam aquilo que os outros anjos estão a fazer para garantir que todos os anjos estão a fazer exatamente aquilo que era suposto fazerem e que estão a seguir as ordens mais elevadas dentro da vontade divina. A seguir temos o quinto grupo, que são chamados as virtudes. Os anjos que são as virtudes são os anjos que já estão aqui, mesmo na ordem mais física, mas mesmo assim são anjos que estão preocupados a reger outras situações. As virtudes são anjos que estão a reger astros no universo físico e que estão a ser responsáveis pelo Sol, são responsáveis pela Lua, pelas estrelas e também por todos os planetas, incluindo o próprio planeta Terra. A seguir temos os
Poderes. Os anjos conhecidos como poderes, na realidade, são um grupo de guerreiros, mas são guerreiros pacíficos. Na realidade, são anjos que purificam o universo de energias menores e que trabalham em conjunto com as virtudes e com os domínios. A seguir começamos com uma nova tríade, que são aqueles anjos que na realidade são os que estão aqui no nosso plano, os que estão mais perto de nós e aqueles que nos estão a ajudar na realidade. O início dessa tríade são os principados. Os principados são um grupo de anjos que estão aqui no nosso plano físico, mas que aquilo que estão a fazer na realidade é vigiar o planeta. São aqueles anjos que estão a tomar atenção e a proteger especificamente países, cidades e não cada um de nós a um nível mais individual. Portanto, aquilo que os principados estão a fazer é proteger as cidades, proteger os países e tentar proteger o plano físico de uma forma um pouco mais direta, mas não sobre cada um de nós individualmente, mas as nossas comunidades. Depois temos finalmente os arcanjos, que tanta gente pensa que são os mais elevados, mas na realidade os arcanjos, como já repararam, estão em 8º lugar dentro dos 9 coros, e aquilo que os arcanjos fazem, estes sim, são como se fossem os supervisores da humanidade. Portanto, os arcanjos estão aqui para nos ajudarem a nós, a diversos níveis. Existem muitos arcanjos diferentes e cada arcanjo acaba por ter uma missão diferente. Temos, por exemplo, o Miguel, que é mais um arcanjo para nos defender, temos o Rafael, que está mais ligado à saúde, temos o Gabriel, muito ligado ao pensamento e à criatividade, etc. Eu irei falar depois em cada vídeo sobre um arcanjo diferente. Estes são aqueles arcanjos a quem nós podemos pedir uma ajuda mais direta, porque os outros, como já repararam, estão a trabalhar noutro tipo de esferas. Portanto, a nível físico e a nível das nossas vidas, os arcanjos, cada um com o seu dom específico e com a sua missão específica, estes sim, podemos pedir ajuda e são aqueles que vão estar mais próximos de nós e aqueles que nos podem ajudar aqui a um nível um bocadinho diferente. Portanto, problemas de saúde, problemas de trabalho, etc., os arcanjos podem estar aqui conosco e auxiliar-nos. Depois, em último lugar, aqui na hierarquia dos coros, temos os nossos anjos da guarda. Os nossos anjos da guarda são anjos que nos são atribuídos no momento do nosso nascimento. Cada um de nós tem pelo menos um anjo da guarda, que é determinado pelo sítio onde nascemos, à hora em que nascemos, e é assim que ele nos é atribuído. Existem pessoas que têm mais do que um anjo da guarda, mas isso já tem a ver depois com outras situações. Portanto, podemos ter um ou mais, mas pelo menos um todos nós temos. O nosso anjo da guarda é aquele que está connosco durante toda a nossa vida, do princípio até ao fim, independentemente de chamarmos e pedirmos ajuda diretamente ou não, mas lá está, também não pode intervir em demasia a não ser que haja um pedido direto, mas é aquele anjo que nos faz ter algumas sensações. Por exemplo, imaginem, vocês estão a ir numa determinada rua e sentem algo dentro de vocês que vos diz que não devem ir por ali e de repente vocês sentem que era melhor ir por outro caminho. É o vosso anjo da guarda a tentar falar convosco, a tentar ajudar e guiar na melhor direção. E fazem isto com coisas tão simples como naquele dia levantam-se e sentem que não devem ir por aquela rua, ou naquele dia lembram-se de uma determinada pessoa, é importante entrar em contacto com essa pessoa, com esse familiar vosso, por exemplo. Portanto, são anjos que nos vão tentando guiar, embora nunca possam quebrar as regras do livre-arbítrio, mas que nos vão tentar guiar na direção que é melhor para nós, naquilo que nos faz verdadeiramente bem a nós próprios. É aquela sensaçãozinha que nós temos que hoje não devemos fazer isto, ou que não devemos ir por ali, ou que aquele sítio é um pouco perigoso. É essa vozinha interior que nós temos, que é aquilo que o nosso anjo da guarda está na realidade a fazer por nós.
Por hoje, esta era a informação que eu queria passar. Relembrar realmente que existem 9 categorias de anjos diferentes. Cada anjo está a trabalhar numa determinada parte das nossas vidas, e não só das nossas vidas, mas também do universo em geral. E é por isso que quando alguém diz que os arcanjos são os principais, os arcanjos são muito importantes, sim, mas existe uma hierarquia e existem outros que estão ainda acima dos arcanjos, também a tentar ajudar e também a trabalhar para o bem maior, para o bem do universo no geral. Por hoje era esta a informação que eu tinha para vos dar. Qualquer coisa, se quiserem entrar em contacto comigo, podem deixar um comentário aqui mesmo em baixo nos comentários do YouTube, podem deixar um comentário na página do Poder do Cosmos no Facebook, podem também entrar no grupo do Poder do Cosmos também no Facebook, ou enviar um e-mail para poderdocosmos@gmail.com. Por hoje, esta era a informação que eu tinha para vos dar. O meu nome é Sónia Venstra. Espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê, um beijinho e muito obrigada por me terem ouvido.